Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão aí desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Ibovespa terminou o dia com alta de 0,7%, mantendo o viés positivo que a gente já tinha destacado na análise anterior e se sustentando acima daquele topo ali dos 47.650 pontos. Então, por enquanto, o viés é de alta no curtíssimo prazo. Olhando o G60 tem uma tendência de alta. O que seria algo negativo é essa formação aqui voltar para baixo de 47.650, não só voltar para baixo, mas gerar um sinal de baixa aqui no G60 abaixo aí desse patamar. Então isso que começaria a reverter essa perspectiva positiva deixada aqui para o Ibovespa nesses dois últimos pregões e terminando inclusive com a semana com alta de 0,91%. Então após uma sequência de 5 semanas negativas, numa tendência de baixa de médio prazo, o Ibov está ainda nessa tendência de baixa de médio prazo, está numa tendência de baixa de curto prazo, mas vai gerando um movimento corretivo que nesse momento apresenta ainda um viés de alta, uma perspectiva de subida, uma expectativa de alta ainda para o índice. E ali o próximo ponto de resistência mesmo mais significativo, dentro do que já foi comentado aqui no diário, 49.256, pelo semanal mais por volta dos 50 mil pontos. PETR4. Pregão de hoje, alta de 1,69%, conseguiu romper aquela máxima que a gente comentou ontem e manteve-se acima dela, é algo favorável, gerando um fundo no G60. Então, também nesse movimento de subida da ação, há espaço tanto no preço quanto no tempo para esse movimento se desenrolar um pouco mais aí para cima. Então, o viés nessa ação é de alta. O que me levaria a pensar em venda na Petro, até mesmo de day trade, pensar mais em day trade na ponta vendedora, seria essa ação retornar para baixo de 14,19, 14,20. Aí sim eu estaria mais pensando em planejar a venda usando essa região de 14,29, 14,20 como resistência no G15 para fazer G15 ou G10 para fazer uma possível venda. Na semana ela terminou ainda em queda aí de 1,7%, somando aí uma série de semanas em baixa, mas agora apresentando um candle de reversão em cima de um suporte importante que foi bater na mínima de 2008, de acordo já com os ajustes nas cotações históricas, que era de 13,65. Então a mínima dessa semana foi de 13,56. Foi a primeira semana que gerou um candle de reversão de toda essa sequência aqui de baixo. Então algo favorável para um possível repique de alta, buscando ali um patamar de resistência que pode ser o mais significativo para mim na faixa de 15 a R$ 15,15. Depois da Petro a gente tem aqui a Vale 5, terminando a semana em alta de 2,2%, voltando para cima dos R$30. A ação conseguiu, apesar da queda de hoje de 0,45%, conseguiu se manter acima de um ponto de resistência, conseguiu confirmar um pouco mais aí o seu pivô de alta, sua nova tendência de alta de curto prazo, não tem muita alteração em relação à última análise que eu fiz do papel. Enquanto estiver acima de R$30, eu estou pensando em compra e preferencialmente após mais um pregão aqui buscando um patamar, usando essa região de 30,12 ou R$30 como suporte para buscar uma compra dela com um possível objetivo na faixa dos 31,50. Se ela subir a partir desse ponto, buscarei no máximo day trade em cima desse ativo, tentando trabalhar em day trade na ponta compradora até essa região aí de 31,50, 31,75, apesar dessa resistência ainda ser válida de R$ 30,87 para a ação. Olhando agora outros ativos, nós temos aqui a CROT 3. CROT 3 terminou o pregão muito bem, com alta de 3,37%, mas principalmente a semana. A alta dela na semana foi de 8,19%, uma alta expressiva que veio a superar a sua máxima histórica. Então, dentro do cenário que nós temos, um ativo conseguir superar a máxima histórica, realmente está com um cenário favorável para o quê? Planejamento na ponta compradora, ainda mais depois de ter revertido toda essa queda aqui que tinha perdido suporte. Então o mercado mostra uma força em cima do papel, uma força compradora em cima do papel, que nos motiva a planejar compra nesse ativo após um movimento de correção. Por que não comprar esse rompimento? Primeiro, eu evito operações de rompimento. Segundo ponto, já vem de um movimento de subida, já vem de uma tendência de alta no G60 mais esticada para cima e um movimento do diário também um pouco mais esticado. Então, daria preferência para buscar uma operação com stop preferencialmente mais curto e uma estratégia usando uma correção, seja no tempo ou no preço. Suporte
agora ali em torno de 39,20 para essa ação, e mais abaixo aí teria já uma região de 37,47. Olhando agora para a Multi 3, Multi 3 teve um pregão bom também, alta de 3,54%. Tiveram vários ativos que tiveram pregões bons, mas para mim alguns pontos mais significativos. A Multi 3 reverter esse topo descendente dela, trazendo uma expectativa de buscar um patamar, abrindo espaço para buscar um patamar de resistência um pouco mais significativo na faixa dos R$46, o que abriu um espaço aí de uns 2,9% a 3%. Ela gerando ali um candle, inclusive no gráfico semanal, alta de 2,48%, um candle de reversão chamado de piercing ou perfuração, que também aqui abre-se um espaço para um repique de alta dentro de uma tendência de baixa de curto e também médio prazo, mas é um ativo que, olhando o G60, dependendo da forma como ela abrir, abre possibilidade de buscar uma compra com stop mais curto e tentando pegar ali esse movimento de subida. Se abrir já com alta, aí já fica um pouco mais difícil, pelo menos para mim, baseado na relação risco-ganho de 1 para 3, que eu sempre buscando essa relação. Olhando outros ativos, agora olhando um pouco mais para baixo, Gol 4, apesar da subida de 4 pregões consecutivos, terminou o pregão com alta de 2,26% e a semana com alta de 8,33%, é um ativo que ainda está bem indefinido no médio prazo e tem um patamar que eu vejo com uma certa relevância de resistência na faixa dos 10,60, 10,59, 10,60. Então está muito próximo dessa região, dependendo de uma sinalização ali mais curta de sinal de baixo de 60, abriria espaço para um possível venda, um stop mais curto, para tentar pegar algum movimento de baixa nessa ação, não necessariamente buscando uma queda até o fundo ali anterior. Mas enfim, uma operação um pouco mais curta nessa ação, vamos ver se ela proporciona algo favorável no início da próxima semana. Não significa dizer que o ativo tem que cair, que vai gerar o sinal de baixa, mas temos apenas que, dentro de determinados cenários gráficos, buscar alguns planejamentos operacionais para certas operações, seja na ponta vendedora ou compradora. Iven 3. Na semana terminou em alta de 3,35%, ali ainda voltando para uma região de suporte na faixa dos 7,40, aqui também travado numa resistência em torno de 7,42%. Um candle de indefinição no pregão de hoje, é outro ativo assim como a Gol 4, gerando alguma sinalização, já que está em tendência de baixa aqui, principalmente essa aqui, em tendência de baixa de curto prazo, em tendência de baixa de médio prazo. Se traz alguma sinalização de tenta subir e gera uma reversão logo na sequência, seria algo mais favorável para uma possível venda nessa ação, uma venda também aí de curtíssimo prazo no decorrer da próxima semana. Fazendo aqui uma rápida revisão, o que nós temos aí em aberto? Nós temos em aberto a operação da BBDC4, que terminou o pregão com alta de 1,41%, então evoluiu um pouco mais a operação, nada de encher os olhos ainda, mas enfim, segue com o objetivo em 27,56, hoje se aproximou do stop, mas terminou fechando mais próximo da máxima, o stop está em 25,96, então algo um pouco favorável aí o que aconteceu com o MBBDC4. E a MDIA3, que também entramos ontem, hoje ela teve um bom pregão, alta de 2,83%, a nossa entrada foi até abaixo aqui em 82,02, a mínima do dia foi R$ 82,00, então para quem estava de fora até proporcionou a possibilidade de comprar o ativo e se aproximou do objetivo. Numa relação 1 para 3, a gente está com o objetivo ali na faixa de 86,31, vamos ver como é que ela se comporta na próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção, pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Desejo a você um excelente final de semana, aproveite bastante e até a nossa próxima videoanálise.